CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, estamos no ar com o CBN Universidade e o programa deste sábado é comigo. Eu sou Carla Miranda e até às 10 horas da manhã você fica em nossa companhia e também fica bem informado sobre as notícias dos campos da Universidade Estadual da Paraíba. Este programa é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Ele abre espaço prático para nós, estudantes de jornalismo da UEPB, que fazemos estágio na Coordenadoria de Comunicação da Universidade. Para você que está nos ouvindo aqui na CBN Campina, a rádio que toca notícia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa e já vamos saber o que é destaque neste sábado. Universidade Aberta à Maturidade e a UAMA retoma atividades presenciais para idosos de Lagoa Seca. O UEPB firma parceria com a Secretaria do Mercosul para o desenvolvimento de ações de mobilidade internacional para a comunidade acadêmica. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, vacina da Covid-19 para crianças. Você vai conhecer um pouco sobre o Arquivo Central da UEPB, Museu na Escola. Vamos falar sobre a iniciativa do Museu Itinerante de levar material do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia para escolas da Paraíba. Rede Materna, projeto da UEPB dá suporte para gestantes e puérperas assistidas em unidades básicas de saúde aqui de Campina Grande. E a gente traz ainda um balanço sobre as atividades de extensão na universidade. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. E a gente inicia com uma ótima notícia. Está marcado para o dia 30 deste mês o retorno das aulas presenciais da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, no campus da UEPB de Lagoa Seca. Após 3 semestres com aulas remotas por causa da pandemia, finalmente os cerca de 40 idosos matriculados vão conviver com os colegas de turma, professores e servidores durante aulas presenciais. No curso Educação para o Envelhecimento Humano, os alunos aprofundam conhecimento em diversas áreas, como saúde, educação, ciências agrárias, direito, letras, pedagogia, tecnologia e cultura. Tem duração de 4 semestres e é oferecido nos campos de Campina Grande, Lagoa Seca e Guarabira. A UAMA tem se destacado no desenvolvimento de ações com foco na valorização e expansão das capacidades da pessoa idosa. São ações importantíssimas, tendo em vista o crescimento da população com mais de 60 anos em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2030, a população idosa brasileira será a 5ª maior do mundo, sendo superior à quantidade de crianças. É hora da participação de Luciano Nascimento com a coluna Direito e Cidadania. Ele é nosso colunista e professor do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB. O assunto de hoje é vacina da Covid-19 para crianças. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. O tema de hoje é relacionado a um fenômeno que nos assola, pelo menos à luz da realidade brasileira, desde março do ano de 2020. Nos referimos, portanto, à pandemia denominada de Covid-19 ou coronavírus. E no que se refere a essa pandemia, o tema, mais especificamente, é construído à luz da perspectiva e da realidade da vacinação de crianças. Crianças a partir dos seus 4, 5 anos de idade até os 11 anos. Muito bem. A primeira questão a ser colocada, e ela é sem dúvida jogada, digamos assim, à mesa ou colocada em pauta para o debate pela Organização Mundial da Saúde, e no caso da realidade brasileira pelo Ministério da Saúde, é: crianças entre 4, 5 e 11 anos podem ser vacinadas com a Coronavac, com a AstraZeneca, com a Pfizer? Enfim, essas crianças nessas idades podem receber doses
dessas vacinas de combate à Covid-19? Qual o procedimento? O que diz a ciência? Quais as recomendações do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Organização Mundial da Saúde? Bem, no ano de 2022, exatamente, ouvintes, nesse ano que aqui estamos, o Ministério da Saúde incluiu as crianças de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Vacinação do Combate à Covid-19. O que significa dizer, ou seja, a inclusão de crianças entre 5 e 11 anos de idade, significa um universo de seres humanos da ordem de mais de 20 milhões de crianças na realidade brasileira. Isso em função de quê? Em função de que durante esses mais de 2 anos de pandemia, mais de 2 anos ou quase 2 anos e meio de pandemia, porque nós ainda estamos na pandemia, não nos esqueçamos sobre esse detalhe crucial. A pandemia não acabou, a pandemia não se findou, a pandemia não se concluiu. Nós ainda estamos, portanto, no mundo pandêmico da Covid-19. E o Ministério da Saúde tomou essa decisão em virtude do quê? Em virtude da constatação, da identificação e do registro, do número de crianças infectadas e do número de morte de crianças pela Covid-19. E que, portanto, um programa nacional de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos de idade significaria uma dificuldade da circulação viral, entre essas pessoas nessa idade ou nessas idades. Muito bem. A vacina é uma questão pediátrica, mas não existe só a vacina da Covid-19 em relação às crianças de 5 a 11 anos de idade. Existe a vacina da Covid-19 porque estamos em meio a uma pandemia ainda, mas as crianças são submetidas, portanto, a uma série de outras vacinas, que são direcionadas ao combate, por exemplo, à luz da ideia do reforço da tríplice bacteriana, do combate à poliomielite, enfim. Há uma série de malatias, uma série de vírus que podem atingir as crianças e elas devem ser vacinadas. Então aqui surge, portanto, a ideia do procedimento. Essas crianças podem ser vacinadas, como, por exemplo, em um reforço tríplice contra a bacteriana e, ao mesmo tempo, receber a vacina da Covid-19, uma AstraZeneca, uma Pfizer ou uma Coronavac? Ou deve haver um intervalo entre a aplicação das vacinas convencionais a todas as crianças nessa idade e após a aplicação da vacina da Covid-19? A recomendação do Ministério da Saúde e o procedimento e a praxe, portanto, são de um intervalo de 15 dias. Esse intervalo não é apenas necessário, mas ele tem que ser obrigatório. Obrigatório pela ideia de uma política farmacovigilância, ou uma política de farmacovigilância, ou seja, de um processo de identificação ao tomar as vacinas convencionais e nesse prazo, nessa quarentena de 15 dias, portanto, a identificação de um evento adverso, a identificação de um evento estranho, ou, por exemplo, tomar a vacina da Covid-19 nesse intervalo de 15 dias, a identificação de reações, etc., e que, portanto, as vacinas convencionais só poderão ser aplicadas obrigatoriamente após esse período. O que significa dizer que se trata de uma política de saúde ou uma medida de saúde de precaução. Um processo de controle e, mais do que isso, para além de um processo de controle, um processo, portanto, da observação e identificação da própria eficácia vacinal, seja das vacinas convencionais, seja da vacina do combate à Covid-19. Mas surgem perguntas posteriores. E qual a vacina a ser priorizada? O Ministério da Saúde, portanto, informa que não há uma obrigatoriedade cronológica, digamos assim. Essas devem vir primeiro e aquelas outras depois. Não há essa
que as protege de uma série de doenças, e depois a Covid-19. Isso não existe, segundo o Ministério da Saúde. As doenças na infância, afirma o Ministério da Saúde, podem ser fatais, como, por exemplo, a meningite, né? E, portanto, recomendaria a aplicação das vacinas convencionais. Mas o próprio Ministério da Saúde afirma: não nos esqueçamos que ainda estamos num momento histórico pandêmico e que, portanto, há uma exigência de atenção permanente sobre a Covid-19. Então, o caso concreto, o caso real, o caso sociológico determina a prioridade de qual vacina a ser aplicada a essas crianças entre 5 e 11 anos de idade na realidade da saúde pública brasileira. Obrigada, Luciano. E sábado que vem tem mais Direito de Cidadania aqui no CBN Universidade. É hora de intervalo rapidinho. Daqui a pouco vamos falar sobre um projeto de extensão de assistência e orientação para gestantes. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade para falar sobre um projeto de extensão da UEPB que dá assistência, orientação e garante troca de experiências entre gestantes. É o Rede Materna, que envolve professores e alunos de vários cursos de saúde do Campus 1, aqui em Campina Grande. A iniciativa é coordenada pela assistente social e professora da universidade, Kathleen Vasconcelos, que enviou um áudio para a nossa produção contando um pouco sobre as ações desse projeto. Vamos ouvir. A ideia de elaboração desse projeto, Rede Materna, surgiu a partir do estágio supervisionado em serviço social, desenvolvido na UBS, na Unidade Básica de Saúde, Wesley Cariri, no bairro de Nova Brasília. Lá a gente percebeu a quantidade de gestantes que havia e que as consultas de pré-natal acabavam não dando conta do universo de demandas que surgiam a partir do processo de gestação. Demandas em termos de dúvidas, de inquietações. E aí, a partir da minha própria experiência, eu sou mãe, tenho 2 crianças pequenas, e a partir da minha própria experiência, eu sabia da importância desse tipo de atividade e da necessidade, né, que as gestantes tinham disso. Então, a gente elaborou esse projeto. Inicialmente eram atividades relacionadas à intervenção das estudantes de serviço social, com o apoio de profissionais capacitados para discutir as temáticas, e depois a gente transformou, né, submeteu ao edital da Pró-Reitoria de Extensão, e o projeto se transformou, portanto, num projeto de extensão. A gente realizou edições presenciais de cursos para gestantes. Como é que funcionava? A gente tinha 6 ou 7 encontros com essas gestantes, elas faziam inscrição previamente. No primeiro momento, no primeiro dia do curso, a gente fazia um levantamento de quais as temáticas que elas tinham interesse em participar, e ali a gente organizava esses 6 ou 7 encontros para discutir aqueles temas. A gente convidava pessoas especialistas na área que tivessem uma abordagem participativa para discutir aqueles temas. Então, tivemos a presença de doulas, de psicólogas perinatais, de médicas, de enfermeiras, que conduziam aquele momento. A proposta não era que fossem aulas formais, mero repasse de informação, mas que se constituísse um momento de troca de experiências, de vivências, das gestantes tirarem dúvidas. Então, a gente tem trabalhado muito isso, a importância do autocuidado com as gestantes. A gente também tem trabalhado sobre parto, né, defendendo o parto humanizado. Há questões relacionadas à amamentação, aos cuidados com o bebê, ao puerpério. A gente também fez discussão sobre prevenção de acidentes na infância e, inclusive, sobre introdução alimentar, porque algumas das gestantes que participam de um momento do projeto, a gente tem usuárias, continuam ficando no grupo, né? A gente tem usuárias que estiveram na edição de 2019, que as bebês já estão, né, hoje já são crianças de 2 anos, mais ou menos, mas que continuam no grupo. E a proposta é essa: quem quiser permanecer, porque possibilita a troca de informações, de experiências. Segundo os relatos das próprias usuárias, foi bastante importante, especialmente para o momento do final da gestação, quando o trabalho de parto, quando o parto se aproximava, e também durante o puerpério, né, quando emergia uma série de dúvidas, de inquietações. A quantidade de gestantes atendidas no projeto, no momento presencial, eram de 12 a 15 gestantes. Na modalidade virtual, a gente acompanhou
mais ou menos essa mesma quantidade, tinha cerca de 20 usuários no grupo de WhatsApp. E cada uma dessas atividades acabava variando um pouco a quantidade, né? Em cada roda de conversa a gente tinha 10, 12 usuárias. No curso a gente teve 50 inscrições, mas cerca de 20 participaram. Então a gente tem uma média assim, flutuante, digamos assim, de usuárias atendidas. O nosso perfil se chama @extensão-gestantes. E o nome do nosso projeto é Rede Materna, para quem quiser visitar a página. E a rede social desse projeto de extensão é o @extensão-gestantes no Instagram. Lembrando que o extensão é sem o tio. Agora a gente confere a participação do professor Edson Tavares. Se liga aí. Português sem segredos, com Edson Tavares. Quero conversar hoje diretamente com você, concurseiro, que está na batalha para conseguir uma estabilidade profissional através de um concurso. Eu tenho algumas dicas genéricas que podem ajudar. A primeira coisa a fazer é a leitura minuciosa do edital, porque, por vezes, alguns candidatos se dão mal por não terem conhecimento das regras do concurso. É uma leitura chata, eu concordo, mas é muito necessária. Agora, com relação à língua portuguesa, que está presente em praticamente todos os concursos. No geral, os editais cobram verbo, vírgula, pronome, concordância, advérbio, regência, entre outros na parte gramatical. Outras questões, como acentuação e ortografia, merecem muita atenção também. Então, é importante fazer uma divisão adequada para estudar gramática corretamente. Esse plano de estudos pode ser realizado da seguinte maneira: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Calma, vamos ver em detalhes cada caso desses. Primeiro, é importante lembrar que essa ordem pode auxiliar a melhorar a sua qualidade de aprendizado do português, já que impede que você se perca no decorrer do seu processo de estudo. Vamos ver cada item desse plano. Fonologia. Nessa área você vai estudar sobre fonemas, os sons da língua e também a sua função, além de regras e para que serve a acentuação e a ortografia. Morfologia. Aqui você vai aprender a estrutura, a formação e a classificação das palavras. Uma boa ideia é estudar essas palavras olhando cada uma isoladamente. Na morfologia, você estuda as 10 classes gramaticais. São elas: adjetivo, artigo, advérbio, substantivo, conjunção, preposição, pronome, verbo, numeral e interjeição. Sintaxe. Na sintaxe, você verá os termos da oração, além da pontuação, a regência, a concordância, a crase, entre outros tópicos. Ou seja, sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e de frases nos discursos, bem como a relação lógica entre todos esses elementos. A sintaxe é fundamental para manusear de maneira satisfatória as diversas probabilidades existentes para a combinação de orações e palavras. Entre os elementos da sintaxe estão a própria análise sintática, termos essenciais da oração, termos integrantes, termos acessórios, coordenação, subordinação, período composto, orações reduzidas, sintaxe de concordância, sintaxe de regência, estudo complementar do período composto, sintaxe de colocação. A diferença entre morfologia e sintaxe é que na morfologia você estuda a palavra isoladamente, a forma da palavra. Morfo quer dizer forma. E na sintaxe você estuda a relação dessa palavra no enunciado, na frase. Se pegarmos uma frase simples como José comeu o bolo, temos 4 palavras. Numa análise morfológica, isto é, de cada palavra, diremos que José é substantivo, comeu é verbo, o é artigo e bolo é outro substantivo. Na análise sintática, vamos ver a relação que essas palavras têm entre si. José é sujeito, comeu é o núcleo do predicado verbal, o é o adjunto adnominal e bolo
é o núcleo do complemento verbal. Temos ainda a semântica. Aqui você vai estudar a polissemia, isto é, os diversos significados das palavras, denotação, conotação. Na linguística, a semântica estuda e interpreta o significado de uma palavra, frases ou de uma expressão em um certo contexto. Nesse estudo também serão analisadas as mudanças de sentido ocorridas nas formas linguísticas devido a alguns motivos, como o tempo e o espaço geográfico. E, finalmente, a estilística. A estilística trata sobre os processos de utilização da linguagem, possibilitando a quem escreve ou fala propor conteúdos intuitivos e emotivos por meio das palavras. Além disso, define princípios que podem elucidar as escolhas particulares realizadas por pessoas e grupos da sociedade no que se refere ao uso da língua. Elementos da estilística são figura de linguagem, funções de linguagem, vícios de linguagem. É preciso dedicar um bom tempo a esse estudo, mais como revisão do que viu na escola, porque tudo isso é estudado na sua vida escolar. Então já viu, né? Aproveite cada minuto de seu tempo na escola, não desperdice oportunidades de aprender português com o professor, porque essa é uma disciplina que vai te projetar para a segurança profissional que você deseja através do concurso. E eu volto semana que vem. Tchau. Obrigada, professor Edson. E sábado que vem tem mais Português Sem Segredos aqui com a gente. Nosso programa começa a partir das 9 da manhã e esperamos por você. Vamos fazer mais uma pausa. No próximo bloco falamos sobre projetos de extensão na UEPB e ainda tem uma iniciativa bem legal no Museu Itinerante que leva material de arqueologia e paleontologia para escolas públicas. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E me diz uma coisa, você sabia que a Universidade Estadual da Paraíba trabalha em 3 linhas de atuação? Isso mesmo, é o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão que fomentam as ações da instituição. No quesito ensino, a UEPB forma centenas de profissionais por semestre nos mais de 50 cursos de graduação em todos os campos da universidade. Na pesquisa, a UEPB desenvolve ciência e tecnologia que são disponibilizadas para o desenvolvimento e eficiência, principalmente do nosso estado. E quando falamos sobre extensão, são mais de 600 projetos que beneficiam diretamente a comunidade externa, como as clínicas e escolas que oferecem atendimento de saúde, por exemplo. E a repórter Sara Lucena fez um balanço sobre as atividades de extensão da UEPB. Vamos ouvir. Você conhece os serviços que a Universidade Estadual da Paraíba oferece para a população? Além de contribuir de forma ativa na formação de profissionais que irão atuar na sociedade, a UEPB também possui iniciativas que transformam o conhecimento adquirido na sala de aula em qualidade de vida para a comunidade paraibana. São mais de 100 projetos e programas que atendem a população de forma gratuita. A pró-reitora de Extensão, Socorro Barbosa, fala um pouco sobre essas ações que estão dentro do âmbito da extensão universitária, que atua juntamente com o ensino e a pesquisa. Um projeto de extensão é uma modalidade de ação extensionista, constituída por um conjunto de atividades de caráter educativo, cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico, que envolve docentes, discentes, principalmente bolsistas e voluntários, e servidores técnicos administrativos. Podem realizar atividades extensionistas todos os docentes, discentes e técnicos, servidores técnicos administrativos vinculados ao EPB. Pode-se ter acesso ainda às atividades extensionistas como público externo, buscando informações sobre os projetos e programas que atuam nas várias comunidades extramuros, buscando informações nos canais de comunicação da UEPB, no site da UEPB, na página da ProEx e no Instagram. Buscando informações com professores e técnicos dos vários departamentos, nos laboratórios e nas clínicas, contando alunos envolvidos com projetos e programas. Comprovadamente, a extensão não só diminui a evasão escolar, como prepara o discente, futuro profissional,
para enfrentar o dia a dia do mercado de trabalho, que a cada dia exige mais proatividade, criatividade, versatilidade e resolutividade dos problemas. Essa experiência tem grande peso no currículo, na trajetória acadêmica e na carreira profissional do indivíduo, mas certamente terá grande importância na composição do cabedal de experiências de vida do indivíduo que se preocupa com o social. Os projetos abrangem as áreas de saúde, educação, direitos humanos, produção e trabalho, comunicação, cultura e tecnologia. No Campus 1, em Campina Grande, as clínicas de psicologia, fisioterapia, enfermagem e odontologia ganham destaque. Eduardo Antônio da Rocha trabalha com telemarketing e lembra como foi a sua experiência quando foi atendido na clínica de psicologia. Eu fui atendido pela clínica de psicologia da UEPB. Foi uma coisa muito importante na minha vida. Me ajudou bastante. A pessoa que estava lá era muito tranquila, me ouviu muito, que era uma coisa que eu estava precisando muito na época. E me ajudou a continuar, porque eu tive alguns problemas sérios, eu não vou dizer depressão porque não foi diagnosticado, mas eu tive coisas parecidas, né, com depressão, e não me sentia bem de forma nenhuma, mesmo com as pessoas ao meu lado. Então, a pessoa que eu namorava na época me levou até a clínica da UEPB, foi gratuito, foi muito bom, não precisei pagar nada mais por isso, e me ajudou de verdade. Então, é muito importante, um projeto muito importante feito pela UEPB, né, pelo Departamento de Psicologia, que, assim como me ajudou, com certeza ajudou várias outras pessoas e continua ajudando, né? Então, um trabalho muito importante deles. A clínica de fisioterapia também presta atendimento de forma gratuita. Os alunos que estão concluindo o curso atendem a população de Campina Grande e região. Liliane Albuquerque fala sobre a importância que a clínica tem na vida de sua mãe, que é assistida pela universidade. Acho que foram uns 3 meses que ela teve um AVC. Tá se tratando na fisioterapia da UEPB e está tendo uma melhoria bastante boa. Um lugar ótimo, pessoas maravilhosas, um processamento gratuito. Sempre estou lá acompanhando minha mãe na fisioterapia 2 dias na semana, segunda e sexta, e agradeço bastante a todos pelo apoio que eles estão dando até hoje a minha mãe. Os projetos e programas também promovem cidadania. O Centro de Ciências Jurídicas auxilia quem precisa de assistência, mas não tem condições financeiras de arcar com as despesas. Roberto Pereira trabalhava em uma empresa privada e, quando precisou de um advogado trabalhista, encontrou apoio jurídico na universidade. E no começo desse ano, agora de 2022, eu tive alguns problemas na empresa que eu trabalhava e eu não tinha condições de custear, né, uma assistência jurídica. Foi por indicação do amigo que eu conheci, o CCJ, né, e a assistência jurídica de lá, que foi onde eu encontrei ali um amparo judicial, né, para o problema que eu estava enfrentando, né. Hoje eu não faço mais parte da grade de funcionário da empresa, mas ainda estou sendo assessorado aí pelo CCJ, o processo tá rolando na vara trabalhista. E assim, eu não sei o que eu faria se não fosse essa ajuda, né, porque pra gente que não tem dinheiro é muito complicado ter um advogado, né? Então, normalmente, quem não tem dinheiro sempre acaba perdendo causas na justiça porque não tem condição, né? E tô aí encontrando aí um amparo judicial com o pessoal e tá sendo uma coisa muito boa para mim. Todas as atividades de extensão promovidas pela universidade colaboram com a construção de uma sociedade justa, igualitária e reforçam o compromisso com a população paraibana, como explica a pró-reitora de extensão, Socorro Barbosa. As atividades de extensão podem impactar sobremaneira e positivamente os rumos da sociedade. Elas são capazes de contribuir com a superação de desigualdades sociais, de racismos, de machismos, de processos de dependência econômica, educacional e emocional. Um projeto de extensão, ele mobiliza conhecimentos, pessoas e sentimentos no intuito não de solucionar, no sentido de assistir ou prestar um serviço filantrópico, mas no de mediar o encontro da solução de questões e problemas, junto com as pessoas que sofrem com esses problemas
e a partir das demandas dessas pessoas, de aprender com elas, de trazer o conhecimento popular para a universidade e devolver esse conhecimento depois de submetido ao método científico, mas submetendo o próprio fazer científico ao escrutínio social. Sara Lucena para o CBN Universidade. Obrigada, Sara. E falando em atividades de extensão, a gente traz agora uma bem interessante. É que o Museu de História Natural da UEPB está percorrendo escolas da Paraíba, levando exposições itinerantes para que os estudantes possam ter acesso ao material do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade. E a nossa conversa agora é com o professor e coordenador do projeto, Gilvandir de Souza. Professor, explica pra gente como funciona esse projeto. Olá a todos. O Museu Itinerante é um projeto nosso de extensão. Já está com 10 anos, aproximadamente. E consiste em quê? Consiste em, a cada 15 dias, a gente visitar uma escola, geralmente escolas públicas, mas também visitamos algumas escolas da rede privada de ensino do estado da Paraíba. E nos últimos tempos, principalmente depois da liberação, da volta às atividades presenciais, nós temos visitado municípios, cidades. A gente vai para essa cidade, o pessoal monta a exposição lá, geralmente no local público, numa escola, às vezes até no mercado, como foi o caso de Caraúbas, E lá a gente passa de 1 a 2 dias, tá? O material que nós expomos, geralmente são materiais arqueológicos, paleontológicos e geológicos da Paraíba. São kits, são 6 kits de madeira e vidro, Nesses kits nós separamos por tipologia de materiais. Então, no kit lá, no expositor, nós colocamos material, por exemplo, arqueológico pré-histórico. Esse projeto ele surgiu da necessidade, de fazer com que as crianças e adolescentes, o público, de uma forma geral, tivesse acesso e conhecimento do que, de fato, nós temos no Museu de História Natural da UEPB. Como as escolas ou municípios podem solicitar a visita da exposição itinerante? A maneira, a forma de contactar a nossa equipe, é ou através de um ofício, para a direção do Museu de História Natural, ou então pelo meu WhatsApp mesmo, que é o 999838198. A gente pede apenas que esse agendamento seja feito pelo menos 30 dias antes, daquilo que a escola, ou que o município, está prevendo para a apresentação, justamente porque nós temos uma certa demanda a cumprir, Falando agora um pouco das descobertas arqueológicas no estado da Paraíba, qual o achado mais importante desses últimos anos? Acho que talvez o mais importante, achado arqueológico dos últimos tempos na Paraíba tenha sido a presença de urnas funerárias tupi no interior da Paraíba, nesse sertãozão. Por quê? Porque até então acreditava-se que litoral, presença tupi. Sertão, presença tapuia, cariri e tarairiú. E agora, nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, nós descobrimos também que o povo tupi andou pelo sertão paraibano. E por que essa descoberta é tão interessante, tão importante? Porque ela vai quebrar com essa ideia da presença tupi só no litoral. Isso quer dizer o seguinte, que nos próximos 2 anos, 3 anos, com datações, já temos um sítio tupi datado em 600 anos, outro vai ser datado nas próximas semanas, e aí a gente acredita, com esses novos estudos, nós vamos mudar um pouco a história do povoamento indígena pré-histórico da Paraíba. E no campo da paleontologia, que busca fósseis como, por exemplo, parte de animais e plantas preservados ao longo do tempo, que achados mais recentes podemos destacar? O senhor pode citar também achados de outras pesquisas. No campo da paleontologia, tem sido evidenciado nos últimos meses mais ocorrências paleontológicas na bacia sedimentar do Rio do Peixe. Então, nos últimos 6 meses, nós identificamos 6 novos sítios paleontológicos na bacia sedimentar do Rio do Peixe, principalmente na região de Sousa e de
Uiraúna e São João do Rio do Peixe. E no campo da espeleologia, né, que é o estudo e manejo de cavernas ou de cavidades naturais, nós temos atuado em todo o território paraibano. O que é que nós temos feito no campo da espeleologia? Nós temos mapeado cavidades naturais na Paraíba e realizado o devido registro, né, junto ao SECAV, que é o órgão maior, né, que fiscaliza as atividades espeleológicas no Brasil. Obrigada, professor Giovanni. A produção desta entrevista foi da Carolina Rangel e o Museu de História Natural da UEPB está instalado dentro do Museu de Arte Assis Chateaubriand, no centro da cidade, vizinho ao terminal de integração de ônibus no Largo do Açude Novo. E vamos de intervalo? Daqui a pouco estamos de volta com mais informações para você. A gente vai e volta rapidinho, um instante só. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado na 103.5, a rádio que toca notícia. E ainda tem muita informação por aqui. Você sabia que a Universidade Estadual da Paraíba tem um arquivo central? É um setor responsável pela implementação de políticas arquivísticas em todos os campos da instituição. Quem tem mais informações sobre esse serviço é o repórter Wesley Farias. A Universidade Estadual da Paraíba, desde que completou 55 anos de existência em março de 2021, viu a necessidade de criar seu próprio arquivo central. A professora do curso de bacharelado em arquivologia, Esmeralda Salles, é a coordenadora desse arquivo. O Arquivo Central é um setor estratégico para o bom funcionamento da instituição, uma vez que racionaliza a produção de documentos, padroniza os procedimentos, agiliza o trâmite documental ao analisar o fluxo de trabalho, identifica as disfunções durante a tramitação e apresenta suas resoluções. Nesse sentido, a implementação da gestão de documento e as políticas arquivísticas, o Arquivo Central fortalece as instituições, contribuindo para a tomada de decisões, desburocratiza processos e rotinas, preserva a memória institucional e garante transparência administrativa. Desde que foi iniciado, o Arquivo Central já resultou em diversas contribuições. A professora Esmeralda Salles destaca algumas delas. A primeira delas foi a vinculação do protocolo da UEPB ao Arquivo Central. Além disso, nós promovemos a remoção dos arquivistas e técnicos do Campo 1 e os servidores do protocolo para fazer parte da hierarquia e vinculação do Arquivo Central. Outra mudança, e foi muito oportuno também, foi a realização de uma roda de conversa intitulada A Trajetória do Arquivo Central da UEPB. Outra mudança e iniciativa também nossa foi a criação de grupo de trabalho composto por arquivistas e professores do curso de arquivologia da UEPB, proporcionando a elaboração dos instrumentos de gestão arquivística, ou seja, o plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade de documentos das atividades meio e fim da Universidade Estadual da Paraíba. Também há perspectivas para o futuro do Arquivo Central da instituição, incluindo a expansão para outras plataformas. Wesley Farias para o CBN Universidade. Obrigada, Wesley. E a gente traz agora mais uma iniciativa do processo de internacionalização da nossa Universidade Estadual da Paraíba. É que a UEPB firmou convênio com a Secretaria do Mercosul, que deve possibilitar mais mobilidade para alunos e professores da instituição. O professor do curso de bacharelado em Relações Internacionais, Carlos Henrique Ruiz, enviou um áudio para a gente falando sobre a iniciativa. Vamos ouvir. Bom, tem várias questões aí envolvidas, né? Uma que é, de certa forma, aproximar a universidade e pela universidade, né, o estado da Paraíba, e mais além até a região nordeste, né, da integração regional do Mercosul, né, que normalmente os estados do sul do Brasil, né, por conta da realidade geográfica, têm um acesso maior a essa integração, mas é uma integração nacional, né, uma integração do Brasil como um todo. Então nós serviríamos também de estreitar essa ponte, né,
com relação ao bloco econômico, que é tão importante para o Brasil, para a América do Sul, né, para a nossa inserção internacional enquanto bloco, né? E, obviamente, né, do ponto de vista mais concreto e direto para o EPB, nós temos a possibilidade, né, da mobilidade internacional dos nossos alunos, técnicos e professores a Montevidéu, né, que é a sede do Mercosul, para realizar estágios, pesquisas, estudos no âmbito da integração regional. Então, toda a facilidade de estar na sede do Mercosul, com a biblioteca, os acessos aos documentos, isso nos facilita a partir deste convênio, né? Um outro ponto também que é importante para a gente é a partir desse convênio da gente estreitar com outras universidades do Mercosul, né? Pelo que eu lembro, nós temos um convênio com a Argentina, na minha época, que nós firmamos esse convênio com a Universidade do Rosário. O Mercosul ele tem hoje já vários grandes feitos, né, do ponto de vista do comércio, da economia, mas também do trabalho. Só para te dar um exemplo, né, já tem a Previdência, os sistemas de Previdência já estão integrados, né? Então, se, por exemplo, alguém do Brasil for trabalhar em algum país do Mercosul, já é possível fazer essa transferência da contribuição previdenciária. Eu gosto sempre, né, por questões, né, de justiça também, de ressaltar o papel, né, do nosso colega diplomata Marcelo Costa, que é diplomata brasileiro, que também por intermédio dele que a gente fez a cooperação com o Timor-Leste, né, um médico paraibano, depois se tornou diplomata de carreira e que está servindo aqui no Montevidéu e que nos ajudou a formalizar esse acordo com o diretor Luiz Gonzaga, que por acaso também é brasileiro, hoje o diretor do Mercosul, e assim nós começamos as tratativas a partir do CAPPG, né, do Centro de Estudos Políticas Públicas Avançadas em Governança, com o curso de Relações Internacionais. Nós fizemos a primeira reunião online, eu tenho também até umas fotinhos do print. Depois continuamos avançando nisso e eu chamei a reitora, que enviou o professor Cláudio ao Montevidéu, eu estou aqui também, e assim nós fizemos a assinatura lá na sede do Mercosul. Avançamos em outras agendas também. Obrigada, professor Carlos. E assim que tiver mais novidades, pode entrar em contato com a gente para divulgarmos aqui no CBN Universidade. É hora do Minuto Ambiental. Minuto Ambiental. Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Meu nome é Thalisson Celton e o tema abordado hoje será os veículos elétricos. Nos dias de hoje, aonde a tecnologia cada vez mais vem crescendo e tomando espaço no mundo, é inevitável não se lembrar dos veículos elétricos. Os carros elétricos têm sido a principal aposta mundial das indústrias para oferecer para seus consumidores maior economia de energia e menos poluição. Muitos países estão aderindo pelo fato de ser sustentável, pois irá contribuir para um planeta mais limpo, com zero emissão, e assim será como uma solução contra a poluição nos grandes centros urbanos. Porém, a grande preocupação referente à entrada desses carros no mercado mundial está relacionada à falta de infraestrutura nos impactos gerados pela energia, podendo ocasionar sobrecargas, tornando necessários investimentos em um centro de distribuição. Então, trazemos algumas vantagens destes veículos para o planeta. Primeiro, zero emissões. Segundo, sem poluição sonora e condução silenciosa. Menor custo de manutenção. Sabendo dessa necessidade de preservar e cuidar do meio ambiente, governos apoiam esse transporte nobre e moderno para uma economia no bolso do usuário, através do seu uso diário, e até para a saúde e o meio ambiente. Embora esses carros tenham alto custo, existem países que atuam com incentivos fiscais para que seus custos sejam supridos pelas vantagens que o governo possa oferecer. Aqui no Brasil, ainda é discutido sobre esse transporte, porém, não teve grande vantagem para se tornar um crescimento no mercado alternativo. Meu nome é Thalisson Celton e este foi o Minuto Ambiental.
E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, que teve a minha apresentação, Carla Miranda. O nosso muito obrigada pela sua audiência e companhia aqui na CBN Campina, a rádio que toca notícia. Na produção tivemos Beatriz Romão, Carolina Rangel, Sara Lucena e Wesley Farias. Edição de Isis Coelho e Lucielen Lima. Finalização técnica de Apolo Ricarte. Direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é produzido pela Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Semana que vem estamos de volta com muita informação para você. Sábado, 9 horas da manhã, tem CBN Universidade e você é nosso convidado. Até a próxima! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.